Depois das cinzas. Sexta-feira. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta, e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos? Enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cubra-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele dirá: Eis-me aqui. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Buscai o bem, não o mal, pois assim vivereis. Então o Senhor nosso Deus convosco estará. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. O Evangelho que a liturgia nos apresenta hoje nos coloca diante de um questionamento muito comum, não apenas na época de Jesus, mas também nos dias de hoje. Os discípulos de João Batista se aproximam do Senhor com uma dúvida que parecia muito justa para eles. Por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não? À primeira vista parece uma pergunta puramente sobre regras, não é mesmo? E muitas vezes nós também caímos nessa mesma armadilha. Corremos o risco de medir a nossa fé e a fé do outro pela quantidade de práticas exteriores que realizamos ou deixamos de realizar. Pensamos: eu faço as minhas penitências, eu cumpro os meus preceitos rigorosamente, mas aquele meu irmão ali não faz o mesmo. Mas Jesus, com a sua infinita mansidão e sabedoria,
nos convida hoje a mudar o nosso olhar. Ele não responde com um manual de regras sobre o jejum. Ele nos responde com a belíssima imagem de uma festa de casamento. Ele diz: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Minha irmã, meu irmão, prestem atenção nisto. Jesus é o noivo, e a presença dele em nossas vidas não é motivo para peso, luto ou tristeza, mas sim para uma alegria profunda. Os discípulos não estavam ignorando o jejum por rebeldia, eles simplesmente estavam vivendo o tempo da graça. O próprio Deus estava caminhando ao lado deles, comendo com eles, partilhando a vida. Como poderiam fazer jejum e lamentar no meio de um momento tão cheio de luz? No entanto, o Senhor completa: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Aqui, Jesus já aponta para sua paixão, para sua cruz e também para o tempo em que vivemos hoje. Nós praticamos os nossos jejuns e as nossas renúncias, sim, mas percebam a diferença fundamental. O nosso jejum cristão não pode ser uma tristeza vazia ou um simples cumprimento de tabela. O nosso jejum deve ser uma expressão de saudade de Deus. É quando nós esvaziamos o nosso corpo e as nossas vontades para abrir espaço no coração, dizendo: Senhor, eu tenho fome e sede é da Tua presença. Meu irmão, minha irmã, a reflexão que fica para nós hoje é muito simples. Como estamos vivendo a nossa caminhada com Deus? É uma fé baseada apenas em regras pesadas que nos roubam o sorriso? Ou é a fé de quem sabe que é convidado de honra para a festa de casamento do Senhor? Que as nossas práticas espirituais nunca percam o sentido, que o amor seja sempre o motor do nosso jejum e que, acima de tudo, nós nunca percamos a alegria de saber que o noivo nos ama e caminha conosco todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir essas palavras hoje e vamos juntos anunciar o Evangelho de Jesus. Deus abençoe seu dia.